Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. E hoje um dia bastante especial. Estou aqui com duas mulheres, recebendo a Ana Paula Franchini, que vai dividir a bancada comigo hoje do Pod Brasil, nossa sócia, coordenadora de uma das maiores equipes aqui de contencioso do escritório. Não vou revelar o nome do cliente, porque não fica bem. A Ana coordena um time ali de quase 60 pessoas, até um pouco mais, se eu não estiver desatualizado, depois você conta pra gente. E estou recebendo também aqui Thalisa Gilberto. Prazer te receber. A Thalisa é bacharel em Direito, nossa colega até 3 anos atrás, ela estava me contando aqui nos bastidores. Administradora com mestrado em Administração, sócia e diretora financeira de uma holding familiar, professora de finanças desde 2011, com uma missão muito legal: levar a educação financeira de maneira simples e prática para famílias e empresas, com foco especial em empoderar mulheres, gerenciar suas finanças sem mistério, sem complicação. Coisa que parece que é simples, mas que é fundamental para essa jornada de empoderamento feminino no mundo afora, né? Você vai contar mais pra gente. Ana, seja bem-vinda aí ao Pod Brasil, à nossa bancada, e eu vou deixar com você para falar um pouquinho para nós também e para fazer a primeira pergunta para a Thalisa, para a gente começar o nosso debate. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Começar agradecendo a Thalisa por estar aqui com a gente, compartilhando, né, dessas informações super importantes. E, Thalisa, por que historicamente o dinheiro, né, falar em dinheiro é muito mais entre homens do que entre mulheres, né? Muito mais falado por homens do que por mulheres. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né, de estar aqui, é uma honra, né? E a questão das mulheres e do dinheiro é muito recente a nossa liberdade, né, enquanto mulher. E se a gente parar para pensar, para a gente ter liberdade com o dinheiro, a gente precisa primeiro de CPF. Sim. E é muito recente, né, juridicamente falando, que as mulheres podem ter um CPF próprio, né? Na década de 40, que as mulheres adquiriram esse direito, né, de não depender do CPF masculino para que ela pudesse existir juridicamente, financeiramente, né, em um ambiente. Então, o que eu sempre comento para mim é uma conquista muito grande ver que as minhas filhas, que têm 6 anos, saíram do hospital já com o seu CPF e já tem uma conta bancária, né? Se a gente olhar, a minha avó foi ter CPF lá na década de 60, 70, né? Depois, quando veio o direito ao voto. Então, assim, é uma conquista muito recente, né? As mulheres no mercado como um todo. Sim. E se a gente for olhar historicamente, as mulheres também não tinham o direito de participar, né? Não só das finanças no mercado financeiro, mas era sempre um assunto mais masculino, porque o homem sempre foi considerado o provedor da família, então ele que vai organizar as finanças, enquanto a mulher organizava a casa, né? Uhum. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem essa liberdade, a gente se viu muito desprovida de conhecimento mesmo, de capacidade, né? E as mulheres até hoje ainda ficam, às vezes, muito receosas de participarem do mercado financeiro como um todo, né? Ainda se a gente for olhar para o mercado financeiro em si, trabalhar em bolsa de valores, trabalhar dentro de corretoras, ainda somos muito menos, né, nesse mercado do que os homens. Sim. Mas as mulheres têm uma característica muito importante na questão dos investimentos, porque as mulheres, elas investem com muito mais cautela, sempre pensando no longo prazo. E quando a gente pega a curva de longo prazo, as mulheres investem muito melhor do que os homens, né? Porque elas investem de uma maneira mais consciente. A mulher pergunta mais também, né? Então, ela vai atrás de conhecimento para fazer um investimento. Ela procura ajuda se ela precisa se planejar. Ela não tem vergonha de perguntar aos homens, não. Como ele tem que vamos pensar, nascer sabendo, né? Sim. Então, ele não vai atrás desse conhecimento. Então, isso é muito importante, né, da gente lembrar. Porque às vezes falar assim, ainda hoje, né, as mulheres não falam sobre dinheiro, né, é mais difícil de cuidar. Mas hoje a gente vê que nas famílias, as mulheres contribuem muito, né, com a renda familiar.
Sim. Todo mundo trabalha dentro da casa, né? Então, isso é importante que a mulher também esteja atenta a essa dinâmica, a esse processo, né, de trabalho. Legal. Você estava falando, eu estava pensando aqui na minha vida financeira. Eu sou atendido, eu tenho negócios financeiros em 2 instituições, uma corretora e um banco. Os meus 2 atendimentos são feitos por mulheres. A minha gerente da corretora é uma mulher e a do banco é uma mulher. Obviamente, não fui eu que escolhi, mas é um dado interessante para ver como o mercado financeiro tem ganhado cada vez mais a presença feminina. Essa semana eu estava lendo, ontem até, estava lendo uma matéria que a B3 acabou de iniciar um programa de estágio feminino, e inclusive ele era mais inclusivo ainda, porque ele era para mulheres negras. Então, assim, eu vi essa matéria ontem. Então, a gente tem percebido, inclusive nos eventos, né, que a gente frequenta, uma presença feminina muito maior. Mas eu queria emendar uma outra colocação. Né? Como é que essa autonomia financeira ela ajuda a mulher a ter mais liberdade nas suas decisões de vida e até mesmo mais segurança em questões legais? Essa história de ser senhor das decisões do seu dinheiro te empodera a ponto de te tornar protagonista da sua própria vida. Poderia dizer que isso é uma verdade? Perfeitamente. É muito mais fácil se tomar uma decisão quando você não precisa se preocupar com a questão financeira. Sim. E aí, no geral, não só as mulheres, né? Sim. Mas vamos pensar assim, se você for trocar de emprego, um homem ou uma mulher, quando ele tem uma reserva, quando ele faz uma transição de carreira consciente e com uma reserva financeira, é muito mais tranquilo, porque você não precisa se preocupar com essa questão do dinheiro, né? Sim. E para as mulheres, eu vejo que isso entra num outro ponto, né? Que é a questão da liberdade até de sair de relacionamentos abusivos, ambientes de trabalho abusivos, e tentar conquistar essa liberdade como um todo, né? Não ficar só no discurso, mas realmente perceber que a liberdade financeira ela pode trazer uma possibilidade de você fazer efetivamente o que se quer. Tem um movimento que chama Movimento FIRE, não é só um movimento para mulheres, né? Mas tem muitas mulheres inseridas, que é o movimento da aposentadoria antecipada. O que seria essa aposentadoria antecipada? É você ter a liberdade de, aos 40, 45, você conquistar um patrimônio que te faça com que, se você quiser parar de trabalhar naquele momento, sonho. Você vai viver confortável, né? Você vai viver da rentabilidade. Mas se você quiser continuar trabalhando, você também vai viver dessa rentabilidade. Então é um movimento, né, que se tem cursos específicos para isso, mas é um movimento para tentar ensinar como o planejamento financeiro é capaz de fazer isso. Mas para mim eu vejo que assim, cada vez mais as mulheres terem voz dentro de casa, né, para ajudar na tomada de decisão financeira. A gente tem essa característica do cuidado, né? Os homens são muito mais, vamos falar assim, do masculino mesmo, né? Ser mais impetuoso, ir atrás do risco, né? A mulher já vai sempre com o risco calculado. Então, ter esse equilíbrio dentro da família, né, é muito importante. Por quê? Porque se você sabe de tudo que está acontecendo ali naquele ambiente, você consegue lidar com isso com mais tranquilidade. Até o que a gente estava comentando aqui, né? Um caso que eu conheço, né? A pessoa, o marido teve uma doença inesperada, ela não conseguia acessar a conta para pagar as contas que era de responsabilidade dele, porque não tinha senha. Então, assim, são detalhes, né, que fazem toda a diferença no ambiente familiar e fazem toda a diferença para a mulher, né? Essa semana eu participei de uma palestra e a palestrante falou o seguinte, ela já tinha se separado uma vez, né, do marido, ela sofreu um abuso, e aí ela comentou, ela falou assim, olha, gente, eu já me separei uma vez sem dinheiro e com dinheiro. Os dois casos são difíceis, mas sem dinheiro é muito mais difícil, né? Porque você é colocada à prova em mais coisas além daquilo, né? Que a gente já sabe que tudo que envolve uma separação, né? Sim. Então, Você estava me falando que
teu business hoje, o teu negócio é essa assessoria financeira. Sim. Que tem esse foco de empoderar mulheres e fazê-las protagonistas das suas vidas financeiras, né? Qual é o perfil da tua clientela? É aquela pessoa que é mais aquela mulher que já vem de um relacionamento ou de uma família em que esse protagonismo está inserido e ela está buscando melhorar os conhecimentos dela para investir? Ou você também tem encontrado pessoas, ou mais até do que os primeiros exemplos que eu dei, no sentido de que, pô, eu estou aqui sufocada por um relacionamento em que eu não tenho informação, porque isso acontece muito, né? Você não ter informação, né? Não sabe nem quanto ganha o marido, como é que vive de um, né? Então, qual que é o perfil do que tem no mercado que se atende mais hoje? É mais a mulher que quer melhorar a condição e a vida financeira dela. Tá. Porque ela chega num ponto de olhar e falar assim, eu trabalho tanto e eu não estou vendo para onde o dinheiro está indo. Isso é o que eu mais atendo. Dinheiro que ela ganha mesmo e ela mesma gasta. Ela ganha. E gasta com a família. Tem com a família, não só ela, mas ela e às vezes o marido. Às vezes eu atendo os dois, né? E aí sempre é a mulher que me chama, né? Mas eu atendo os dois. Ou eu atendo só a mulher, ela vai repassando, né? Então, assim, esse perfil da mulher que, tipo, eu acho que eu ganho bem, mas eu não sei para onde o meu dinheiro está indo, eu não consigo enxergar e eu tenho 1000 planos e não consigo sair do lugar para colocar esses planos, né, para se tornarem realidade. E às vezes acha que ganhando mais, né, vai resolver todos os problemas, mas... Não é bem por aí. Eu costumo dizer o seguinte, essa questão do ganhar mais não resolve o problema. Porque quando a gente ganha mais, a tendência é que a gente mude o nosso patamar de estilo de vida para um pouco mais além do que o que a gente está ganhando. E é aí aonde... Normalmente, quando a gente estava no degrau de baixo, ele já estava também além do que a gente estava ganhando. Exatamente. Só que aí quando você muda, você fala, opa, posso gastar um pouco mais. E não é bem por aí. Então, eu tento mostrar que dentro daquele cenário, seja ganhando 5 mil, 10 mil, 20 mil ou 30 mil por mês, você consegue, né, sustentar uma família, pensar no seu planejamento de aposentadoria, que a gente sabe que isso hoje é algo fundamental também, né? A gente pensar em como a gente vai viver quando a gente envelhecer. Porque eu falo assim, quando a gente envelhece, a gente vai ser mais caro, né? Por quê? Você vai querer ir para um restaurante melhor, você vai querer estar em um hotel que tenha um pouco mais de conforto, né? Quando você é jovem, qualquer hostel serve, né? Dividindo o quarto. Quando a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a já querer um pouco mais de conforto. E tem os desafios do envelhecimento, né? Sim. Você tá envelhecendo, você precisa cuidar mais da sua saúde, né? Dependendo de como você cuidou da sua saúde ao longo da vida, a conta vai ser até mais cara, né? E isso é absolutamente imponderável, né? Sim. Mas o fato é que a longevidade traz uma série de problemas que a geração da minha bisavó não viveu, porque também não viveu tanto quanto a nossa. E aí, pegando esse gancho, Thalisa, hoje, né? Que a gente precisa, né? Como que eu começo o que eu preciso para começar a ter uma tranquilidade financeira? O que eu preciso fazer, né, para começar a ter essa tranquilidade financeira, a ter esse controle? Em termos de primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente olhar para o que a gente está gastando. E se a gente está feliz com mais aquele até cenário... do que para o que está ganhando. Isso. Tá. Por quê? Porque, às vezes, a gente não consegue aumentar a renda do cliente. Não é possível, às vezes, você conseguir aumentar a renda. Eu atendo, às vezes, já atendi mulheres que chegam para mim e falam assim, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho tempo, porque eu já reduzi que eu não pago uma funcionária dentro de casa para eu fazer o trabalho de casa. Eu já reduzi tudo que eu podia, mas aí eu tenho que ter um tempo com as crianças. E aí, o que eu podia fazer no trabalho, eu já fiz e eu não tenho mais como ascender na minha carreira. O que eu faço? Bom, então nós temos que cuidar da forma como gasta. Eu costumo brincar o seguinte, se você tiver 3 pizzas de 3 tamanhos diferentes, né, uma brotinho, uma média e uma grande, com as 3 pizzas a gente consegue alimentar 4 pessoas. Obviamente, se forem 4 pessoas para pizza brotinho, vão comer pedaços menores. Sim. Mas vocês concordam que as 4 pessoas podem comer da mesma forma. Então, o orçamento é a mesma coisa. O que a gente precisa separar? É separar os gastos,
de acordo com o tamanho da pizza, né? Então a gente vai olhar o tamanho da fome de acordo com o tamanho da pizza. Sim. Para colocar esses pedaços e separar, cortar essa pizza de uma forma que faça sentido, né? Então, se tem uma criança na mesa, você pode dar um pedacinho menor. Se tem um adulto, você pode dar um pedaço maior. Sim. Então, é a mesma coisa. Aonde eu vou gastar mais? Aonde é mais importante para mim, enquanto pessoa, gastar. Porque a gente também não vive só para ter dinheiro guardado, né? A gente precisa pensar nessa questão da longevidade, mas a gente tem que olhar o seguinte: a longevidade, quando a gente fala em guardar dinheiro para o seu eu do futuro, para o seu envelhecimento, até porque a gente tem umas questões de INSS que a gente sabe que ainda vão ter outras reformas por aí, né? Sim. Então, dificilmente a gente vai ter um respaldo governamental de uma aposentadoria robusta, né? Já não é hoje? Já não é, vai ser cada vez pior, né? Com certeza. Então, assim, mas o que a gente tem que lembrar? Como tá longe, quanto mais longe tiver, menos dinheiro você precisa colocar para aquela meta, que é você se aposentar com dignidade, né? Então, nessa fatia, você dá o pedacinho menor. Sim. Mas, às vezes, você quer fazer uma viagem em família que você sempre sonhou, né? Dá para viajar. Às vezes, não vai dar para ir para Disney, mas, às vezes, dá para você ir no Beto Carreiro, né? Uhum. Então, vamos tentar ajustar os Hopi gastos. Hari, que é mais perto. Vai depender do tamanho da pizza que você tem e do tamanho do pedaço. Sim. Então, o primeiro passo mesmo é olhar como você está gastando o seu dinheiro. Para onde o seu dinheiro está indo. Porque tem uma coisa que a gente não pode confiar, é na contabilidade mental. Contabilidade mental, conte-nos mais a respeito disso. Contabilidade mental, eu vou dar um exemplo que é bem característico. Por que a pessoa não deve ter mais de um cartão de crédito? Porque na contabilidade mental, a gente vai seguir o valor do cartão de um dos cartões só. Então, se você tem 4 cartões com determinado limite, sei lá, R$2.000, você gastou 1.000 em cada um. Na sua cabeça, você gastou só R$1.000. Você não faz a multiplicação de que são 4 cartões de R$1.000 que deram R$4.000. A gente não soma isso. É a questão do parcelamento. Parcelei uma roupa em 10 vezes. A sua cabeça pensa no valor da parcela, não no valor agregado dos 10 vezes os R$100 que você pagou, né? E você esquece que você tem mais 10 meses, que você já comprometeu parte da sua renda, parte do seu orçamento com vestuário, com aquela roupa que você comprou. Então, é nesse sentido que a gente não pode confiar nessa contabilidade mental. É mais ou menos assim, se nós fizéssemos aqui, você não, que é profissional disso, mas se eu e a Ana fôssemos fazer assim, me fala as suas parcelas do seu cartão que estão pendentes, você não vai lembrar. De jeito nenhum. É mais ou menos mais isso. ou menos isso. A gente nunca sabe o que a gente... Você sabe, às vezes, da fatura do mês seguinte, quanto que tá. Mais ou menos, quando ela vem. Se tiver mais de um cartão, você não vai saber dos dois. Agora, a fatura até dezembro, raramente. E numa sociedade baseada em consumo, que se agrava bastante essa situação a partir do momento que você tem um comércio eletrônico muito forte. Muito, sim. Né? Totalmente pendurado no algoritmo das redes sociais. Se a gente falar Paris aqui, daqui a pouco tem no Instagram uma passagem da Latam, ou de alguma companhia aérea, ou alguma operadora de turismo mostrando uma Torre Eiffel pra gente. Né? Exatamente. Então, assim, isso te voluntaria a consumir mais. Mulher consome mais do que o homem? Sim, a mulher é mais... A mulher acaba sendo um pouco mais consumista do que o homem, sim. Mas o homem, quando ele tem alguns pontos que ele consome, ele vai consumir muito naquilo que ele gosta, naquele item. Foco. Tá. Ele tem alguns focos a mais. A mulher é mais ampla, né? Sim. Mas eu falo assim, eu sempre dou algumas dicas, né, para minhas clientes. Falo assim, olha, primeira coisa, tira as notificações da Shein, Shopee, Mercado Livre, tira as notificações, né? Porque isso aí já ajuda bastante. Porque ele sabe o seu padrão de consumo. Você acabou de dizer, né? O algoritmo sabe muito bem o que a gente gosta de consumir e vai te mostrar as promoções. Sim. Saia de qualquer grupo de promoção e deixa o produto lá no carrinho. Não participe de lives. Não participe de lives, exatamente. Essa última dica aqui já deu para entender que vocês consomem mais, porque eu não faço parte de nenhum grupo de promoção. É no WhatsApp isso? No WhatsApp, tem grupo de promoção no WhatsApp. De nenhum grupo de promoção.
A gente já vai chegando aqui meio que para os finalmente do nosso bate-papo, mas eu queria, assim, que se você pudesse listar para a gente, quais são os erros financeiros mais comuns que você observa entre as suas clientes, as mulheres que você atende? Parcelamento de cartão de crédito, Isso é... parcelamento de compras, isso é o que acaba enrolando, né? E aí daí você vem a pagar um cartão com outro cartão. E isso, além de ser ilegal, né? Tem os juros abusivos. Taxa de juros mais sem controle, acho que do planeta. Né? Sim, é incrível, né? O que a gente consegue com a facilidade desse crédito faz com que a gente gaste muito. Então, gastar com consciência, né? Esse é o primeiro ponto, parar de consumir. Parar para pensar o que te leva a consumir de maneira desenfreada, né? Porque a gente sempre está tampando alguma situação porque a gente está consumindo. Sabe a história de eu não posso ir para o supermercado ou para a padaria se eu tiver com fome, com sede? É bem isso, porque você vai comprar mais do que o que você consegue consumir. Né? Eu estava atendendo uma cliente, ela tem aqueles mini mercados, lojas de conveniência nos condomínios, que hoje são muito comuns, né? Eu falei que aquilo lá é um crime, porque você está com fome, o que você faz? Você desce, você vai comprar 30 coisas, por ser uma conveniência, consequentemente é mais caro, né? Então você vai pagar mais caro pelo produto, você vai consumir mais. Então, primeira coisa, você está comprando algo, parar para pensar, você realmente precisa daquilo? Você tem dinheiro para pagar e ter o dinheiro para pagar à vista, né? Porque a gente parcela, às vezes não tem taxa de juros no parcelamento, mas você tem o dinheiro para pagar à vista hoje, que aí você guarda ele, você ainda vai fazer uma renda parcelando aquele produto, né? Então, acho que são esses erros, assim, consumir para tentar cobertar uma questão, às vezes emocional, uma sobrecarga. E aí tentar ir a fundo desse sentimento, porque não vai adiantar consumir, logo você vai estar triste de novo, mais triste ainda quando a fatura do cartão chegar, né? Não parcelar o mínimo possível, só parcelar se você realmente tiver o valor, né? E conversar sobre finanças em casa, né? Eu falo assim, esse espaço que vocês estão abrindo para a gente falar sobre finanças é extremamente importante. Por quê? Não é comum entre as famílias, a conversa do dinheiro não é uma conversa que acontece na mesa. Né? Ainda hoje, nas novas famílias, não é? Eu acredito que ainda hoje a gente ainda tem muito tabu com relação à questão financeira. Né? Eu acho que quanto maiores as classes sociais, mais tranquilo isso fica, né? Porque as crianças já desde sempre vão... ouvindo falar sobre dinheiro, investimento. As minhas, por exemplo, né, vivem fazendo. Esses dias elas estavam brincando. Almoça discutindo a taxa do CDB. Esses dias ela estava, mas você não vai me fazer um Pix? Eu falei, você não tem nem conta corrente, criança. O que você está me falando, né? Então, falar sobre isso. E que seja uma conversa franca e que faça sentido para aquela família, né? Porque a gente sabe que tem famílias que, às vezes, a mulher resolve parar de trabalhar para cuidar dos filhos, e aí você tem uma redução da renda né? Familiar. Então, o que fazer nesse momento, como se planejar para isso, né? Que isso seja uma conversa franca. Olha, eu vou poder gastar parte do dinheiro que você está ganhando, né? Da forma como eu quiser. Talvez eu não me sinta confortável de estar lá indo num salão e o marido sabendo quanto que você gastou, né? Então, deixa esse dinheiro para mim para eu controlar isso. Então, que seja uma conversa que faça sentido para aquela família, né? Na minha casa, quem cuida do dinheiro acaba sendo eu, né? Meu marido brinca, eu falo, não, deixa para você. E eu sei tudo que ele gasta, mas é uma coisa que faz sentido pra gente, sim, né? Pra gente isso, é confortável. Isso é uma coisa, né? Assim, casais, pessoas, homens e mulheres precisam entender que dentro das corporações, dentro dos relacionamentos, precisam ser parceiros, né? Sim. E parceria pressupõe transparência, né? Porque acho que é o primeiro ativo para você até confiar em quem está com você, seja vivendo, trabalhando, sendo sócio, né? Acho que isso é fundamental, né? Acho que
No passado, você tinha uma figura masculina exclusivamente, né? Então, Sim. assim, como se a mulher, eu que trabalho, não tenho que te dar satisfação. Hoje a gente tem né? Se a gente pegar a nossa atividade aqui, nós já temos na advocacia mais advogadas registradas na OAB do que advogados. Uhum. O nosso escritório mesmo já tem quase 63%, 64% da nossa população interna é feminina. Sim. Então, assim, as mulheres estão trabalhando, né? É um momento de construir. Eu acho que muito desse empoderamento que a gente possa dar para as mulheres, a gente tem um grupo de liderança feminina que de vez em quando a gente faz alguns debates. Outro dia eu estava falando disso. A gente, dentro das nossas casas, né, dá o protagonismo na mesma medida para um filho e para uma filha, né? Sim. E aí que você vai construindo. Essa mudança começa dentro de casa. Claro. Né? É muito relevante, né? E até famílias que não têm filhas, mas que criam filhos que respeitam o espaço, porque veem o pai respeitando o espaço da mãe. Então, é fundamental isso para a gente formar. Se a gente quer fazer uma sociedade diferente do que foi até agora, a gente precisa começar dentro da nossa sociedade, da nossa casa. É ali na mesa do almoço, do jantar, do café da manhã, do exemplo que a criança vê, que ela vai replicar na vida dela. Claro, até o exemplo de consumo, né? Se a criança vê chegando pacote todo dia do correio, né? Ela vai achar que aquilo é uma normalidade, né? Então, assim, a gente, por mais que às vezes a gente possa dar certas coisas para os filhos, dar certas condições, a gente tem hora que eu seguro as pontas lá em casa e falo assim, não é o momento, né, para tentar ensinar. E essa conversa, né, ser essa conversa do almoço de família é muito importante, assim, falar sem pudor, né? Olha, me empresta aí que esse mês deu um problema aqui, tô precisando de R$50, me faz um Pix aí, vamos acertando, né? E tentar entender até por que esse problema aconteceu, né? Que não que seja numa forma de cobrança, mas que seja numa forma de transparência, né? Porque vão existir sempre os objetivos que são em comum, né? Então, a viagem em família é em comum, o patrimônio vai ser em comum, mas tem algumas coisas que é de cada um, né? Então, se a mulher gosta de correr, ela vai querer comprar um tênis de corrida. Se o cara gosta de uma bike, ele vai querer comprar alguns equipamentos para a bicicleta dele. E tá tudo bem, mas desde que aquilo não comprometa os sonhos em comum, aquilo que foi conversado. Então, essa transparência realmente é muito importante, né? Para a gente colocar na mesa e começar a falar de dinheiro como a gente conversa de futebol. Ótimo. No Brasil. Com certeza. Ana, vou deixar com você aí as considerações finais. Fica à vontade. Conte-nos sua experiência financeira. Não, eu adorei. Gostei muito dessa troca. Quero fazer já uma mentoria com ela, porque eu acho que é muito, muito importante, né? A gente conhecer mesmo. A gente não tem isso na escola, né? E como você mesma falou, culturalmente difícil. Minha mãe acho que não teve isso, então é difícil passar pra gente. E tem um pouco de dificuldade também, então agradecer aí por essa troca. Acho que vai ser muito legal passar isso para todo mundo aí que nos assiste. E agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite e que você volte aqui mais vezes pra gente conversar mais, porque acho que tem muita coisa para ser falado, né? Então. Conta pra gente onde é que as mulheres que estão nos assistindo te encontram. Redes sociais, site, o que tiver aí. Estou no Instagram, no LinkedIn. Tá. É Thalisa Gilberto, meu nome é assim, diferente mesmo. Sim. Thalisa. Thalisa Gilberto. Posto sobre finanças com bastante frequência, principalmente no Instagram, então tem bastante coisa. Se quiser me chamar para a gente bater um papo, conversar, marcar para trocar uma ideia sobre uma mentoria. Sim. Eu sempre falo assim, não espera a corda chegar no pescoço e estar endividado para começar a se planejar, né? Às vezes, um aumento salarial pode ser um momento mais interessante da gente começar a olhar para as finanças, olhar para o planejamento, olhar para a vida futura e para os planos que essas pessoas têm, né? Então, legal. Por lá pode me encontrar e tem todos os meus contatos para me achar. Legal, muitíssimo obrigado. Obrigado, Ana, por convidar a Thalisa. Obrigado, Thalisa, pelas informações. Boa sorte na tua jornada e em breve, quem sabe, a gente não volta aqui para falar mais das novidades do mundo financeiro feminino. Obrigado, será um prazer. Obrigado.
Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Toda semana, às terças-feiras, às 19 horas, a gente está lá no nosso canal do YouTube e também no nosso Spotify. Você acompanha todos os episódios clicando ali. Se você tiver alguma sugestão, quiser falar conosco, nos procure pelas redes sociais ou manda um e-mail aqui para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até a próxima!